Caldas Grangeiro, presente. Francisco Eliseu Moreira Filho. Presente, vereador primeiro secretário. Meus amigos, eu gostaria de informá-los que estamos tendo um probleminha aqui na transmissão, está sem áudio. Retornou, né? Pronto, retornou o áudio. Grangeiro, presente. Francisco Eliseu Moreira Filho. Vamos lá. Havendo número legal, declaro aberto a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Abaiara em 10 de março de 2021. Gostaria de pedir a compreensão de todos os vereadores e vereadoras com referência ao roteiro da sessão. Vamos respeitar o tempo de fala de cada vereador ou vereadora, discutir cada pauta em seu momento específico, para que os ouvintes tenham a melhor compreensão. Lembrando que todos os vereadores têm direito à fala de 15 minutos ao final da ordem do dia. Informo aos vereadores e vereadoras que deu entrada nesta casa 2 projetos de lei de iniciativa da mesa diretora. O 02/2021, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade pública no município de Abaiara. Projeto de lei 03/2021, que estabelece as academias como serviço essencial em período de calamidade pública no município de Abaiara. Pronto, colegas vereadores e quem nos assiste pelas redes sociais. Esses 2 projetos deram entrada hoje nesta casa e passarão por todos os trâmites legais, irão para as comissões e na próxima sessão posterior será colocado em votação. Ordem do dia. Leitura da ata da sessão anterior. Concedo a palavra ao vereador Dr. Ismael Grangeiro, primeiro secretário, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará. Aos 3 dias do mês de março de 2021, às 19h15, por videoconferência através da plataforma Google Meet, teve início a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará. Todos os vereadores se fizeram presentes à reunião. Ao iniciar os trabalhos, o presidente saudou os colegas vereadores. Em seguida, ordenou a chamada nominal e, havendo o número legal, declarou aberta a sessão. Antes de anunciar o expediente do dia, o presidente informou aos colegas que baixou uma portaria que dispõe sobre a suspensão das atividades da Câmara Municipal com o intuito de evitar a disseminação da Covid-19. Informou também que está na casa um ofício do TCE referente à prestação de contas do ex-prefeito Francisco Joaquim Sampaio. Expediente. Leitura e votação da ata da sessão anterior. Leitura e votação do projeto de resolução 2 de 2021, de autoria da bancada de oposição. Leitura e votação do projeto de lei 3, de autoria do Executivo. Leitura e votação do projeto de lei 1, de autoria do vereador Ismael Grangeiro. Leitura das respostas aos requerimentos e leitura e votação dos requerimentos recebidos. Requerimentos escritos, vereador Francisco Eliseu Moreira Filho. Requerimento 2. Ofício endereçado ao chefe do Poder Executivo e cópia para o secretário de Obras e Secretaria de Saúdes. Requer que a administração envie uma equipe da Secretaria de Obras e da Secretaria de Saúde para realizar uma análise referente à implantação de um ponto de apoio para a equipe de saúde da família SF5, do vereador Manuel Luiz Alves Filho, requerimento 6 de 2021, ofício endereçado ao chefe do Poder Executivo e cópia ao secretário de Obras. Requer do Poder Executivo que seja feito um estudo técnico com o objetivo de construir um calçamento no sítio campestre. Requerimento 7 de 2021, endereçado ao chefe do Poder Executivo, requer que o Poder Executivo faça o conserto das lâmpadas também no sítio campestre. Requerimentos da vereadora Maria Helena Sampaio, requerimento 3 de 2021, endereçados ao chefe do Poder Executivo. Requer que o Poder Executivo faça um estudo técnico para possível implantação
de uma equipe do Programa de Saúde da Família no sítio Triângulo. Do vereador Francisco Livino Diniz, requerimento 8 de 2021, endereçado ao chefe do Poder Executivo e cópia para o secretário de Obras, a saber, requer que seja enviada a equipe da Secretaria de Obras para possível recuperação da ladeira que liga o sítio Campestre ao sítio Areias. Requerimento 9 de 2021, endereçado ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Obras. Requer que seja enviada a equipe da Secretaria de Obras para verificar a possibilidade de construção de calçamento no bairro Areias, mais precisamente da entrada do bairro, na CE, até as imediações da casa da senhora Neuma Avelino. Requerimento 10 de 2021, endereçado ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Obras. Requer que seja enviada uma equipe da Secretaria de Obras para possível construção de calçamento no bairro Areias, mais precisamente nas imediações da capela, até as residências das senhoras Cota e Dona Calu. Requerimento 8 de 2021, endereçado ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Obras, requer que seja enviada uma equipe da Secretaria de Obras para verificar a possibilidade de construção de calçamento no sítio Catingueiras. Requerimento 12 de 2021, ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Obras. Requer que seja enviada uma equipe da Secretaria de Obras para possível construção de um calçamento no bairro Areias, mais precisamente na casa de Dona Tozinha, até a residência de Paulo Ludogério. Requerimento 13 de 2021, endereçado ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Obras. Requer que seja enviada uma equipe da Secretaria de Obras para possível construção de quadra esportiva no bairro Areias e na Serra da Mãozinha. Vereador Geraldo Gislásio Sampaio, requerimento 2 de 2021. Ofício endereçado ao chefe do Poder Executivo e cópia ao secretário de Obras. Requer que seja enviada uma equipe da Secretaria de Obras para ver a possibilidade de uma possível reforma no posto de saúde do sítio Olho d'Água de Pedra. Requerimento 3 de 2021, endereçado ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Obras, requer que seja enviada uma equipe da Secretaria para fazer estudo e ver a possibilidade de construção de calçamento no trecho que compreende o início, o Matadouro, até o final da curva do terreno do senhor Antônio de Horácio. Requerimentos verbais do vereador Ricardo Leite. Requerimento 34 de 2021. Requer que o Poder Executivo encaminhe ofício à Secretaria Municipal de Saúde para que a mesma informe como está a distribuição das vacinas para os sítios e a questão da não vacinação das pessoas dessas comunidades. Requer também que Vossa Excelência encaminhe ofício ao Secretário Municipal de Obras para que o mesmo informe como está a situação da estrada do sítio Livramento. Requerimento 36 de 2021. Requer que seja disponibilizada a portaria da Comissão de Licitação desta Casa Legislativa, bem como informações em relação ao gabinete dos edis. Requerimento 37 de 2021. Requer que Vossa Excelência solicite ao RH informações do não pagamento do FGTS dos servidores públicos municipais, bem como o motivo desses servidores não terem gozado de férias. Requerimento 38 de 2021. Requer que Vossa Excelência faça o consórcio para efetuar a compra das vacinas da Covid-19, baseado no projeto de lei 644 de 2021, que autoriza estados e municípios a adquirirem as vacinas. Requerimento 39 de 2021. Requer que Vossa Excelência analise os ofícios circulares enviados por edis, em especial o ofício circular número 1 de 2021, que trata da isenção da cobrança da taxa de iluminação pública e a isenção do pagamento de alvarás de funcionamento dos estabelecimentos. Vereador Manuel Luiz Alves Filho, requerimento 8 de 2021. É que a Secretaria de Obras que faça estudo na rua São Francisco para possível conserto de uma cratera que está se abrindo na referida rua. Ordem do dia. Na pauta da ordem do dia,
Constou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade, e posteriormente lido o projeto de resolução 2 de 2021, de autoria da bancada de oposição, que ficou relatado da seguinte forma: 4 votos a favor, 5 contra. Projeto desaprovado por maioria simples. Seguindo os trabalhos, feita a leitura do projeto de lei 3 de 2021 do Executivo. Antes de entrar em votação, emenda apresentada pelo vereador Ricardo Leite, alterando o artigo 2 do referido projeto. A emenda foi aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o projeto de lei entrou em votação e obteve o seguinte resultado: aprovado por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos, feita a leitura do projeto 1 de 2021, de autoria do vereador Ismael Grangeiro, que ficou relatado da seguinte forma: aprovado por unanimidade, e em seguida feita a leitura das respostas dos requerimentos enviados por esta Casa. Posteriormente, constaram também a votação dos referidos requerimentos apresentados à Casa, e ficaram relatados da seguinte forma: requerimento 2 de 2021, de autoria do vereador Francisco Eliseu Moreira Filho. O vereador informou que foi procurado por alguns moradores da região. Sua principal dificuldade é na questão da locomoção, pois para chegar ao local de atendimento tem que passar pelo posto fiscal. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimentos 6 e 7 do vereador Manuel Luiz Alves Filho. Reiterou ao senhor prefeito municipal e ao secretário de obras que façam estudos naquela localidade, pois, segundo os moradores, as estradas estão deterioradas e com difícil acesso. Os referidos foram aprovados por unanimidade. Requerimento 3 e 4 de autoria da vereadora Maria Helena Sampaio, requerendo que fosse feito estudo e cumprimento do requerimento, pois irá facilitar a vida das pessoas daquela localidade. Os referidos foram aprovados por unanimidade. Requerimento 2 e 3, de autoria do vereador Geraldo Gislásio Sampaio. O referido também aprovado por unanimidade. Requerimentos 8, 9, 10, 11, 12 e 13, de autoria do vereador Francisco Livino Diniz. O vereador iniciou sua fala relatando o requerimento 8 de 2021. Pediu que o senhor prefeito olhe com bons olhos a solicitação. No requerimento 9 de 2021, reivindicou que o prefeito faça o estudo e dê início à obra no período da seca. No requerimento 10 de 2021, pediu em nome da comunidade do Sítio Areias que seja feito um estudo para a construção de calçamento. Sobre o requerimento 11, relatou que a maior dificuldade do sítio Catingueira é no período invernoso. Assim, pediu encarecidamente ao prefeito que faça um estudo para a construção de calçamento naquela região. No requerimento 12 de 2021, reivindicou que seja feito o estudo com urgência, pois naquela localidade tem muitos idosos. Requerimento 13, reivindicou que seja feito o estudo para possível construção de uma quadra naquela localidade. Os referidos requerimentos foram aprovados por unanimidade. Palavra facultada, o vereador Geraldo Gislásio Sampaio. O vereador se desculpou com os internautas, pois teve problemas na conexão com a internet. Pediu que o senhor prefeito olhasse com bons olhos a reforma do posto de saúde do sítio Olho d'Água de Pedra, que fosse feito estudo para a possível construção de calçamento do início do matadouro até a curva próxima ao terreno do senhor Antônio de Horácio. O vereador Francisco Livino Diniz informou que protocolou, juntamente com a FUNASA e o deputado federal Domingos Neto, diretamente pelo programa Brasil Rural, perfuração de poços artesianos no município de Abaiara, devido às dificuldades existentes no período de estiagem. O vereador Ismael Caldas Grangeiro informou que teve contato com os moradores da rua São Francisco e relatou diretamente para o secretário de obras a situação daquela rua. O vereador relatou também que o município segue o plano de imunização que divide as vacinas de forma proporcional nas estratégias de saúde da família. O vereador Ricardo Leite solicitou que o município faça parte do consórcio para adquirir as vacinas. O mesmo encerrou sua fala dizendo que irá continuar trabalhando pela população. O presidente Francisco Eliseu Moreira parabenizou os colegas e esclareceu que as vacinas foram distribuídas para todos os PSFs
e esses seguem um plano de vacinação. Por fim, informou que a Prefeitura já havia feito a inscrição no consórcio para a aquisição de vacinas. Sem mais oradores e nada mais a tratar, o presidente deu por encerrado os trabalhos da sessão e que, para constar, eu, Ismael Caldas Grangeiro, como primeiro secretário, fiz digitar a presente ata que, depois de achada conforme, vai assinada por todos. Abaiara, 3 de março de 2021. A mesma entra em votação. Quem tiver alguma objeção, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 04/2021 do Executivo. Concedo a palavra ao vereador Dr. Ismael Grangeiro, primeiro secretário, para fazer a leitura do mesmo. Vereador Dr. Ismael, primeiro secretário. Um momentinho, só um instante. Sim. Projeto de Lei número 4, de 9 de março de 2021. Projeto de lei ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para imunização à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal 11.107 de 2025 e seu Decreto Federal Regulamentador 6.017 de 2007, o protocolo de intenções firmado entre os municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 2º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107 de 2005, podendo ser suplementada em caso de necessidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Vou fazer a leitura da mensagem do projeto de lei, que foi encaminhado em regime de urgência. O recrudescimento dos casos de Covid-19 em todo o território nacional tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país. A justificativa do envio do presente projeto de lei a esta Casa Legislativa se dá nesse cenário desalentador que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos pares desta Casa. A urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar que o Programa Nacional de Imunizações, instituído em 1973, explicita que a aquisição de vacinas é de competência legal e administrativa do governo federal.
o tema da aquisição de vacinas foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ação direta de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, o STF enfrentou a questão da competência para aquisição de vacinas para combate à pandemia. A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade em 24 de fevereiro de 2021, que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas nos seguintes casos: descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo governo federal, insuficiência de doses para imunização da população brasileira. Na mesma linha da decisão proferida pelo STF, motivadora desta iniciativa, o Congresso Nacional aprovou em 2 de março de 2021 o projeto de lei 534 de 2021, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros. Nesse contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição de consórcio público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. Diante disso, e zelosa da plena segurança jurídica de que se reveste a medida, a Frente Nacional lidera e apoia tecnicamente a formatação de consórcio público de abrangência nacional, ora levada à apreciação de vossas senhorias. A iniciativa, que conta com a manifestação de interesse de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, tem a finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde, com a missão de, caso seja necessário, adquirir imunizantes complementares ao PNI. O consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Assim, representa uma concertação federativa que favorecerá a todos, já que quanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. Ademais, esse consórcio é efetivamente um instrumento para oportunizar grande escala, proporcionando vantajosamente nas negociações dos municípios, sejam preços, condições contratuais e prazos. Trata-se de instrumento legal amparado na Lei Federal 11.107 de 2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações a que as compras em menor escala estariam sujeitas. Além disso, o fato de um município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, a reforça, na medida que reúne grande número de municípios que representam uma parcela considerável da população nacional. O consórcio, ora instituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso e imagem robusta nas relações internacionais, fundamentais para as negociações de vacinas, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação do presente consórcio é da colaboração entre os entes federativos, a FNP, que estimula, e as centenas de cidades brasileiras que manifestaram interesse formal em aderir ao consórcio, apostam em um federalismo cada vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar que o consórcio também não compete ou se sobrepõe ao papel das entidades de representação política na federação, tais como as associações de municípios microrregionais, regionais e nacionais, instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas, distintas e independentes. Há que se destacar que os recursos para a compra dos indispensáveis itens a que se propõe o consórcio podem vir de diversas fontes, dentre elas recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares
e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. O consórcio público será constituído a partir do presente protocolo de intenções, que está em sintonia com a Lei Federal 11.107 de 2005 e seu decreto regulamentador. A partir da ratificação do protocolo de intenções, surgirá nova pessoa jurídica de direito público, com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivaram sua criação, sendo certo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que regem a ação administrativa do Estado, como, por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse projeto também garante, como deve ser, o pleno controle externo das atividades desenvolvidas pelo consórcio, em obediência às normas de direito financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata de uma iniciativa de vulto e inédita no país. A ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema iminente que é de todos: a escassez de vacinas para imunização em massa da população e a médio e longo prazo de outros insumos. Por fim, requer que o presente projeto de lei tramite em regime de urgência nos termos do artigo 60 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, apresentamos para avaliação e análise de Vossas Senhorias o presente protocolo de intenções. Então, esta lei trata da adesão do município ao consórcio, dos municípios brasileiros para aquisição de vacinas. O projeto foi recebido ontem pela comissão, eu transmiti aos demais vereadores, e visto a urgência realmente do município aderir ao consórcio, a gente já está levando o projeto para apreciação hoje. Então, assim, o município já aderiu ao consórcio, no entanto, precisa da ratificação da Câmara Municipal, né? Não tem como o município perdurar no consórcio sem autorização da Câmara. Então, o projeto de lei visa unicamente isso, viabilizar a permanência do município no consórcio. Certo? Analisado pela Comissão de Justiça e Redação, a comissão decidiu por encaminhar para análise do plenário. Certo, vereador. O projeto entra em discussão. Se algum vereador tiver algum posicionamento referente ao projeto, por favor, se manifeste. Projeto passará em votação. Vereador Manuel Alves, como vota? Favorável ao projeto. Será muito bom, viu? Sou favorável ao projeto. Vereador Bilu, como vota? Favorável ao projeto. Aí é um negócio muito bom para o município, né? Para todos os municípios de Abaiara e estado do Ceará e do Brasil inteiro, né? Certo, vereador. Vereador Francisco Livino, como vota? Com certeza a favor, presidente. Muito importante para todos nós. Certo, vereador. Vereador Ricardo Leite, como vota? Eu voto a favor, senhor presidente, desse projeto muito importante no nosso município, né, e como consta já no requerimento do nosso grupo político, Unidos por uma Baiara para Todos, a gente já vinha nessa luta para que o município fizesse parte o mais rápido possível desse consórcio. Certo, vereador. Vereador José Tavares Lucena, como vota? Com certeza sim, presidente. É muito interessante e que a gente espera que seja o quanto antes, né? Que seja realizado. Voto sim por coração. Certo, vereador. Vereador Arnaldo, como vota? Voto sim, presidente. Certo, vereador. Vereadora doutora Maria Helena, como vota? Vereadora, o microfone está desativado. Desculpa, vou pegar agora. Eu voto projeto. Certo, vereador. Vereador doutor Ismael Grangeiro, como vota? Vota a favor. Certo, vereador. Eu, presidente desta casa, vereador Lulu, voto a favor do projeto. Então, projeto aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra ao vereador doutor Ismael Grangeiro, primeiro secretário,
para fazer a leitura das respostas dos requerimentos. Ofício número 16 de 2021, referente ao requerimento 1 de 2021, de autoria do vereador Geraldo Gislásio Sampaio. Em resposta ao requerimento 1, que trata da ampliação do cemitério municipal, informa a Vossa Senhoria que está sendo feito um estudo mais detalhado sobre o assunto. A administração atual percebe a necessidade de ser construído um novo cemitério. Uma equipe desta secretaria, juntamente com o engenheiro, está em estudos para a elaboração de um projeto para a realização do citado local. Atenciosamente, José Alan Gonçalves Leite. Ofício 17 de 2021, em resposta ao requerimento 6 de 2021, do vereador Francisco Livino Diniz, que trata da iluminação pública. Em resposta ao requerimento 6 de 2021, informa a Vossa Senhoria que já estamos providenciando a troca das lâmpadas queimadas nas ruas e avenidas, como também no percurso da sede à Vila São José. Atenciosamente, José Alan Gonçalves Leite. Ofício número 18, em resposta ao requerimento 7, também de autoria do vereador Francisco Livino, aquisição de novas lixeiras. Em resposta ao requerimento 7, informa a Vossa Senhoria que já estão sendo tomadas as devidas providências no sentido de adquirir novas lixeiras para o município. Atenciosamente, José Alan Gonçalves Leite. Foram essas as respostas. Muito obrigado, vereador. Leitura e votação dos requerimentos. Requerimento número 04/2021, de autoria do vereador Geraldo Gislásio Sampaio. Concedo a palavra ao vereador Dr. Ismael Grangeiro, primeiro secretário, para fazer a leitura do mesmo. Requerimento 4 de 2021, de autoria do vereador Geraldo Gislásio Sampaio. Coautores Ricardo Leite, Francisco Livino Diniz e José Tavares de Lucena. Excelentíssimo senhor prefeito municipal e excelentíssimo senhor secretário de obras, venho com o presente requerimento solicitar de vossas excelências que seja enviada uma equipe do setor competente para um estudo e ver a possibilidade da construção de um trecho de calçamento que compreende o início da residência do senhor Pilão até as imediações da residência do senhor Sinha, no sítio Olho d'Água de Pedra, caminho do Escondido. Mais uma vez agradeço aos nobres colegas vereadores por participarem como coautores desta proposição. Na certeza de que seremos atendidos, desde já segue os meus sinceros agradecimentos de estima e alta consideração. Consulta o vereador Geraldo Gislásio Sampaio, autor do requerimento, quanto ao uso da palavra para discutir o requerimento. Boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal de Abaiara, senhores vereadores e vereadoras, o pessoal que está assistindo nós pelas redes sociais, né? Somente minha comunidade. Eu queria falar, presidente, que esse trecho de calçamento, em 2018, eu fiz um requerimento ao senhor prefeito. Ele se comprometeu de mandar fazer um estudo e nunca mandou fazer esse estudo desse calçamento, entendeu? É uma área muito precária. Na época do inverno, eu que transmito muito para lá para pegar jeito antes escondido na minha D20. Já atolei umas 2 ou 3 vezes lá, eu tenho até as fotos para mostrar. Esse requerimento meu, ele se encontra aí na Câmara. Eu passei o jantar da Câmara depois de 2 horas, e o senhor presidente tinha me dito que ia ser horário corrido. Eu ia pegar esse requerimento hoje aí na Câmara para mostrar o pessoal nas redes sociais, como eu já tinha pedido ele em 2018. Mas a oportunidade que eu tiver, vou passar aí na Câmara e pegar esse requerimento para mostrar na próxima sessão. E queria dizer isso,
não é só da comunidade do Água e da comunidade do Sítio Escondido, é para todo mundo, né? Que a gente precisa. Passar lá na época do inverno é local muito ruim. E a respeito, se o senhor permitir falar do ofício do senhor José Alain, o secretário, eu queria que ele olhasse com bons olhos, mais o prefeito, e mais rápido possível, nesse ofício que eu mandei pedir aí do cemitério, uma nova construção de um novo cemitério no município de Abaiara. Muito obrigado. Certo, vereador. O mesmo entrará em votação. Se algum vereador tiver alguma objeção em relação ao requerimento do vereador Bilu, por favor, se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 39, 40, 41, 42, /2021, de autoria do vereador Ricardo Leite. Concedo a palavra ao vereador Dr. Ismael Grangeiro, primeiro secretário, para fazer a leitura do mesmo. Requerimento 39 de 2021, de autoria do vereador Ricardo Leite, coautores Francisco Livino, Geraldo Gislásio Sampaio e José Tavares de Lucena. Requeiro na forma regimental e após a aprovação dos ilustres pares, que o ofício seja enviado ao prefeito municipal Afonso Tavares, solicitando-lhe que determine as providências necessárias para a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade do sítio Tabuleiro, visando dar esporte e lazer aos moradores daquela comunidade, especialmente a juventude, que encontra-se ociosa e carente pela falta de um espaço adequado à prática de atividades esportivas. Justificativa. O poder público deve propiciar ao indivíduo os meios adequados ao seu bem-estar. Nessa conformidade, o atendimento da pretensão ora formulada contribuirá sem dúvida para uma melhor qualidade de vida da população abaiarense. O senhor prefeito, atendendo esse pleito, que é de suma importância, irá beneficiar a todos que residem em nosso município. Requerimento 40 de 2021. Vou ver aqui, 39. Requer também na forma regimental que sejam adotadas as providências necessárias para a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade do Alto da Alegria, visando dar esporte e lazer aos moradores daquela comunidade, especialmente a juventude que se encontra ociosa e carente pela falta de um espaço adequado a práticas de atividades esportivas. A justificativa do requerimento 40 é a mesma do requerimento 39. Requerimento 41. Requer, na forma regimental, que o prefeito municipal determine as providências necessárias para a construção de um posto de saúde no bairro Alto da Alegria. Esta comunidade está um pouco longe para os postos de saúde já existentes, sendo hoje o maior bairro da cidade, sendo maior até mesmo que a sede do município. O poder público deve propiciar ao indivíduo os meios adequados ao seu bem-estar. Nessa conformidade, o atendimento da pretensão ora formulada contribuirá sem dúvida para uma melhor qualidade de vida da população do Alto da Alegria. Requerimento 42 de 2021, recuperação de estrada. Requer que o prefeito municipal determine que o setor competente, por meio da Secretaria de Obras, que providencie a recuperação das estradas vicinais do sítio Carmo, sendo que na localidade, perto da casa do senhor Luiz Leite, abriu uma cratera com as fortes chuvas, ficando quase intransitável, já que o mesmo toma quase toda a estrada, como também um grande risco de acidente, já que o buraco é fundo. Esta estrada é de grande importância para esta comunidade, como também para as demais, já que liga o município de Abaiara a Brejo Santo. Justificativa. O presente requerimento tem a finalidade de tornar mais ágil e seguro o tráfego de veículos nas estradas vicinais do nosso município. Os benefícios trazidos por esse requerimento são significativos em vários aspectos, especialmente no que se refere à segurança. O senhor prefeito, atendendo este pleito, que é de suma importância, irá beneficiar aos que residem e trafegam no nosso município. Muito
Só ver se tem algum requerimento aqui de Ricardo ainda. Pronto, são esses os requerimentos do vereador Ricardo. Certo, muito obrigado, vereador. Consulto o vereador Ricardo Leite, autor do requerimento, quanto ao uso da palavra para discutir os requerimentos em especial. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, os que nos assistem através das redes sociais. Dizer que esses requerimentos têm suma importância dessas quadra poliesportiva, dessa recuperação da estrada aqui do Sítio Carmo com destino a Brejo Santo, e principalmente do posto de saúde do Alto da Alegria, hoje um bairro grande, né, está um pouco distante dos postos de saúde já existentes, e é de uma grande necessidade para aquele bairro. Como também esse ginásio, esse posto de saúde, é promessa de campanha, junto quando eu andava com o prefeito, a gente fez essa promessa àquela comunidade, e agora é a hora da gente cobrar para que seja feito e atenda aquela população. Muito obrigado, vereador. O mesmo entrará em votação. Se algum vereador tiver alguma objeção em relação ao requerimento, por favor, se manifeste agora. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 14.15.16/2021 do vereador Francisco Livino Diniz. Concedo a palavra ao vereador Dr. Ismael Grangeiro, primeiro secretário, para fazer a leitura do mesmo. Requerimento 14 de 2021, de autoria do vereador Francisco Livino Diniz, coautores Ricardo Leite de Figueiredo, José Tavares e Geraldo Gislásio. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Abaiara, na qualidade de representante desta augusta Casa Legislativa, eu, Francisco Livino Diniz, e meus colegas edis, coautores, sempre apoiando e reforçando as nossas solicitações, com o único objetivo de proporcionar a estas comunidades o bem-estar, sempre prezando e obedecendo às normas regimentais desta Casa Legislativa, venho com o presente requerimento propor ao chefe do Executivo Municipal um estudo para ver a possibilidade da construção de uma pequena praça pública no bairro Areias, nas imediações de Dona Filó, Maria de Pedro Xavier, Cicinho de Neco, Dona Rita, Dona Fatinha Xavier e seu Douglas. O referido local trata-se de uma parte de terra tipo ferro de engomar e poderia ser bem utilizado pela municipalidade para este fim, pois ali é bastante povoado e seria um ambiente propício para a diversão daqueles moradores e para as crianças, certo de poder contar com vossa colaboração, desde já os meus sinceros agradecimentos de estima e alta consideração. Requerimento 15 de 2021. Construção de calçamento. Requer que do Executivo Municipal o estudo para a construção de uma parte de calçamento no bairro Areias, nas imediações do terreno do senhor Tico de Terezinha até as residências dos senhores Raimundo Zuca, seu Chico de Neco e seu Pio. A referida obra de calçamentos fica na Areias de Cima. O referido pedido foi formulado a este vereador para que chegasse ao chefe do Poder Executivo. Requerimento 16 de 2021. Construção de esgoto e limpeza de rua. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao digníssimo secretário de Obras fazer um estudo para a construção de esgoto na rua João Tavares de Medeiros, como também fazer a limpeza, ou seja, a retirada do mato que toma conta da referida rua. Esses são os requerimentos do vereador Francisco Livino Diniz. Obrigado, vereador. Consulta o vereador Francisco Livino Diniz, autor do requerimento, quanto ao uso da palavra para discutir o requerimento. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado. Estou aqui entrando com esse requerimento 0014, em bairros Areias. Esse requerimento
um requerimento de suma importância para aquele bairro, onde existe bastante famílias ali, onde não tem uma área de lazer, sequer no período da tarde ou à noite. Então, para conforto daquele bairro, daquela localidade, tem um terreno que faz parte hoje do município, né? Como foi citado aí, uma parte parece um ferro elétrico. Então, não vai ter que indenizar, não vai ter gastos, é só fazer o estudo para fazer a análise de implantação dessa quadra, dessa praça, para conforto do bairro Areias. Requerimento 015, requerimento que se trata de calçamentos. Bairro Areias de Cima. Esse calçamento é de suma importância, de muitas famílias que ali habitam, mais de 20 famílias. No período invernoso, a prática de andar lá, ela se torna ainda boa. No período de seca, tem um período de muita areia, excesso de areia, e os familiares têm uma certa dificuldade. Então, esse acesso a essas famílias, tem pessoas idosas, pessoas crianças, pessoas que ali transitam diariamente. Então, eles pediram, na minha caminhada, que a gente solicitasse ao senhor prefeito para que pudesse fazer esse calçamento. Então, estou solicitando ao senhor prefeito municipal, ao secretário de obras, que faça o estudo ali daquela localidade, para que seja feito esse calçamento o quanto antes. Esse esgoto, esse saneamento, ali na rua João Tavares de Medeiros, eu já tinha protocolado alguns anos atrás, acho que em meados de 2018, não recordo bem, aquelas ruas, aquelas bifurcações ali, tem uma extrema necessidade de fazer o esgoto. Ele está em céu aberto e não tem como ele ser esvarado para outro local. Então, eu quero que a prefeitura, conjuntamente com a Secretaria de Obras, vá lá para que possa ver como vai ser feito esse esgoto e a limpeza daquela rua, daquela localidade. Portanto, lá está bastante povoada, o bairro está crescendo, então precisa muito de ser feito esse esgoto naquela rua, João Tavares de Medeiros. Certo? Muito obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Requerimento entra em votação. Se algum vereador tiver alguma objeção, por favor, se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Acatando uma sugestão do vereador Francisco Livino Diniz em relação à ordem da leitura dos requerimentos escritos, os mesmos serão lidos na ordem de protocolo de entrada. Seguirão essa ordem de leitura. De acordo com a entrada, eles serão lidos e apresentados aqui na sessão. Requerimento verbal. Faculta a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer algum requerimento verbal. Quero fazer uso da palavra. Eu, senhor presidente. Opa. Manel. E aí, quem vai primeiro? Quero fazer uso da palavra, viu? Concedida a palavra. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa diretora, nas pessoas do presidente Francisco Eliseu Moreira Filho, e também do primeiro secretário, doutor Ismael, e os demais vereadores e vereadoras que compõem esta Casa Legislativa. Quero abraçar também a todos os internautas que nos assistem nesse momento através das redes sociais, via Facebook. Eu abraço a todos. Quero agradecer ao senhor prefeito, Afonso Tavares, e também ao secretário de Obras, José Alain, por ter atendido na última sessão o meu requerimento 008, onde pedi que fosse resolvido o problema de uma cratera que se abriu lá na rua São Francisco, né? De imediato, o senhor secretário de Obra enviou uma equipe para o local onde resolveu o problema daquela localidade. Em nome das pessoas que residem na rua São Francisco, quero agradecer de coração ao senhor prefeito Afonso Tavares e também ao secretário de Obras e a todos que compõem a secretaria. Muito obrigado, em nome de todos que residem na rua São Francisco. Muito obrigado, foi problema resolvido. Só tenho a agradecer. Obrigado, senhor. Certo, vereador Manuel Alves. Lembrando aos colegas vereadores que são os requerimentos verbais. Isso. Vereador Ricardo Leite, concedida a palavra.
Ok, senhor presidente. O requerimento número 44, vou apresentar agora, é sobre a instalação de pontos de internet em praças públicas e no centro da cidade de forma gratuita para a população, né? Apresenta ao plenário da forma regimental que seja feito um apelo ao excelentíssimo senhor prefeito Afonso Tavares, municipal desse município, no sentido de disponibilizar o uso gratuito de internet à população do município de Abaiara. A justificativa, diante da evolução da tecnologia que vivemos, a cada dia torna-se mais difícil viver sem os serviços prestados pela internet, nas diversas áreas, aonde se faça necessário a aprendizagem, a comunicação e, muitas vezes, a execução de tarefas profissionais e etc. Com a instalação de pontos estratégicos na cidade, torna-se possível, através do módulo Wi-Fi, se obter tal serviço, isso disponibilizando a senha referencial do acesso aos cidadãos abaiarenses. Acredito, com a visão futurista do senhor prefeito, demonstrar ter termo de desenvolvimento e priorizar a execução desse serviço com brevidade. Né? Hoje vivemos no século da tecnologia, que ninguém vive sem internet, é de uma grande importância que faço esse apelo ao prefeito que instale internet grátis no nosso município, ali na Praça da Igreja, de frente à Câmara aí, na Praça da Vila São José, na praça lá da Vila Olho da Pedra e em outras localidades. Muito bem, vereador. Seu requerimento. Mais algum vereador vai fazer algum requerimento verbal? Eu, senhor presidente. Concedida a palavra, vereador Francisco Divino. Meu requerimento é a respeito da Secretaria da Educação. Como estamos passando por um momento crítico, né? E um decreto municipal, estadual, e não está tendo aula presencial, né? No entanto, sabemos que as crianças estão todas em casa e a merenda escolar, ela está toda nos depósitos da Secretaria da Educação. Então, para que a senhora secretária da Educação, faça meio de fazer essa distribuição desses alimentos para essas crianças. Sabemos que estamos passando por esses momentos difíceis e, infelizmente, não tem como as crianças obter essa merenda na escola presencial. Então, para que ela faça a distribuição dessa merenda escolar, como foi feita a forma remota do ano passado, né? Desde o ano passado estamos infelizmente, esse decreto do Covid. Então, eu peço a ela, juntamente com o senhor prefeito executivo, que ele sente e veja a possibilidade de fazer essa distribuição de merenda escolar para o município, para as escolas do município. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador vai fazer uso da palavra? Eu gostaria, Lulu. Verbal? Requerimento. Concedida a palavra, vereador Ismael. Consignar como requerimento verbal, essa semana eu fui procurado por alguns moradores do sítio Araújo que me relataram um problema com relação ao fornecimento de água, né? Então, como a gente sabe que o fornecimento de água lá no sítio Araújo ainda é de responsabilidade do município. Está cortando? Desculpa, vereador, tá dando para ouvir. Certo. Então, tendo em vista esse problema no abastecimento de água, que seja encaminhado requerimento ao Executivo Municipal, acredito que seja de competência da Secretaria de Obras, independente de quem seja a competência, né? Que seja enviado ao Poder Executivo um ofício no sentido de verificar quais são os problemas que estão acometendo o abastecimento de água da comunidade do sítio Araújo, né? A gente está na quadra invernosa, né? Não está nem... A água está aí favorável e, mesmo assim, alguns moradores, não todos, ainda estão enfrentando o problema. Então, nessa parte aqui do sítio Araújo, ali onde mora o pessoal de João Gomes, de Ivonete, não no Araújo de cima, no Araújo do meio. Me foi relatado o problema de água naquela região, especificamente. Só. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer requerimento verbal?
Eu, vereador Francisco Moreira Filho, vou fazer um requerimento verbal. Eu queria fazer um requerimento verbal. Concedido a palavra, José Tavares Lucena. Uma boa noite aos colegas vereadores e vereadora e o que nos assiste pelas redes sociais. Eu queria pedir em requerimento uma passagem molhada ali que liga das Areias, ali a entrada da serra, aquela... Como é o nome daquele lugar? Tatu Queimado, vereador? Tá ali para chegar no Tatu Queimado. Ali que liga das Areias ao Tatu Queimado, aquela estradinha que tem por dentro ali, né? Sim, para sair nas capoeiras, não é isso? Sim, para sair nas capoeiras. Ali já precisaria uma passagem molhada. Para quem vem da Catingueira, um exemplo, para quem vem da Catingueira, Areias, que quer ir para Alto da Alegria, quer ir para a Serra, não se precisa rodear aqui por baixo, né? Ali precisa muito, tem muita necessidade de uma passagem molhada. Portanto, estou aqui hoje pedindo em requerimento uma passagem molhada naquela localidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. Fazer um requerimento verbal, compartilhar com os colegas vereadores. Solicito que seja encaminhado à Secretaria de Obras um requerimento em relação ao conserto de estrada da Serra do Mãozinho, né? Visto que as estradas nesse período chuvoso, elas sofrem alguma depreciação, e nossas estradas, a maioria são estradas de barro, não são calçamento, que impossibilitam o acesso a alguns moradores às suas localidades, né? Como a comunidade da Batinga, que é uma comunidade de difícil acesso nesse período de quadra invernosa, né? Também em relação à serra toda, a subida que vai para a serra, chega Camará, Tatajuba e Belém, ali localizada mais precisamente em Elídia. Solicito que uma equipe da Secretaria de Obras, com as máquinas, vá lá fazer um conserto na estrada. Também na estrada que liga, Camará ao Belém, ali por Tico Liseu. Também solicito que uma equipe da Secretaria de Obras vá lá. Mais algum vereador tem algum requerimento verbal? Então, colegas vereadores, será colocado em votação agora o requerimento 44 de Ricardo Leite, 17 de Francisco Levino Diniz, 01 de Ismael Grangeiro, 03 de Deda Jó. E os meus requerimentos, que eu não coloquei a ordem aqui, será colocado todos em votação. Se algum vereador tiver alguma objeção em relação ao bloco de requerimento dos vereadores, por favor, se manifeste. Bloco de requerimentos dos vereadores Ricardo Leite, Francisco Levino Diniz, Ismael Grangeiro, José Tavares de Lucena e Francisco Eliseu Moreira Filho, aprovado por unanimidade. Dando sequência na ordem do dia, palavra facultada. Encerra a ordem do dia, faculta a palavra aos vereadores e vereadora inscrita como primeiro secretário. Concedo a palavra ao vereador Francisco Levino Diniz. Obrigado, presidente. Como na sessão anterior tinha relatado em relação aos poços artesianos que a gente tinha adquirido através do deputado Domingos Neto, segunda-feira, agora, dia 8, recebemos a ordem de serviço, né? Onde pôde participar por videoconferência o presidente da FUNASA, doutor Giovanni, superintendente Marlon Costa, deputado Domingos Neto, e nós do PSD Abaiara, vereador Francisco Tindor, vereador Deda Jó e vereador Biru. Portanto, tivemos uma grande notícia para o município de Abaiara, para as comunidades, devido às dificuldades da estiagem aqui em nosso município, né? Tem algumas comunidades que existe um problema de abastecimento de água. Os carros-pipas aqui não são suficientes para abastecer todas as comunidades no período de estiagem. Então, onde foi a gente requerido, o vereador Francisco Tindor requereu em 2019, e conseguimos, hoje, ter esse grande bem precioso que é perfurações de poços nas comunidades carentes de Abaiara. Portanto, vai ser um valor de R$ 324 mil, quase 324.470 reais e 67 centavos, onde vai ser perfurado 6 poços e 3 poços completos com chafariz, né? Então, vai ser feito o estudo, vai vir o fiscal da FUNASA para o nosso município, onde, juntamente, nós,
aqui do município, vereadores, vamos chamar também a parte do executivo para que a gente faça um conjunto e vermos onde existem as necessidades para ser perfurados esses poços, onde quem vai ganhar? Nós, o povo, as comunidades carentes. Então, eu quero agradecer em nome aqui do deputado Domingos Neto por atender um pedido aqui, me atender um pedido meu, essa grande dificuldade aqui dos recursos hídricos. O presidente da FUNASA, doutor Giovanni, superintendente Marlon Costa, e agradecer aqui toda a comunidade, toda a população de Iabaiara, esse grande recurso que veio para o nosso município. Muito obrigado, presidente. Parabéns, vereador Francisco Divino Diniz e todo o grupo pela iniciativa do projeto. Projeto esse muito importante que irá beneficiar todas as comunidades. Palavra facultada. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu gostaria. Palavra concedida, vereador Ismael Grangeiro. A palavra é muito mais no sentido de fazer um apelo, né? Um apelo à comunidade. A gente percebe que o município não mede esforços dentro da competência, dentro das possibilidades, para tentar frear o avanço da Covid-19, né? Inclusive, hoje a gente já está ratificando a entrada do município no consórcio para aquisição de vacinas. No entanto, não adianta os esforços da Secretaria de Educação, da Vigilância Sanitária, do município como um todo e do governo do estado, se não houver uma colaboração da população, né? A gente vê que os quadros, que a pandemia só tem se agravado nos últimos dias, um agravamento realmente que não é um cenário que não nos traz nem um pouco de otimismo, né? Mas que a gente se mantenha firme e confiante, otimistas, de que a gente vai sair dessa crise, né, desse problema, e assumamos a nossa responsabilidade enquanto população, né? Não adianta os esforços que o poder público empreende se a população não fizer a sua parte também, né? Em que sentido? No sentido de obedecer às normas, às prescrições das autoridades de saúde com relação ao isolamento e ao distanciamento social, ao uso de máscara, à higienização das mãos, higienização periódica com a maior frequência possível, né? A nossa parte a gente tem que fazer também, né? É muito importante que a gente cumpra as regras para que a gente saia vivo, né? E não perda também ninguém próximo, que não se percam mais vidas, né? Hoje, o Brasil acaba de ultrapassar a marca de 2.000 mortes diárias por dia, né? Então, hoje, o consórcio de veículos de imprensa já se manifestou que é a primeira vez desde o início da pandemia que o Brasil ultrapassa as 2.000 mortes em um dia, nas últimas 24 horas, em decorrência da pandemia, né? Então, é um cenário complicado, né? E cada um tem que fazer a sua parte. O poder público tem que fazer a parte dele e a população também, né? Se precisa visitar uma pessoa numa extrema necessidade, usa máscara, faz a higienização das mãos, mantém o distanciamento. Eu acredito, não sei, e até quero apelar também para a Secretaria de Saúde, como o ano foi sinalizado o ano passado, talvez a sinalização nos espaços de uso comum e nos estabelecimentos em geral aqui do município, como nos mercantis, na lotérica e tudo mais, talvez essa sinalização já esteja um pouco apagada. Então, apelo aqui à Secretaria de Saúde que faça a nova marcação do distanciamento adequado quando as pessoas estiverem em determinados locais. Por exemplo, no mercantil, na fila do caixa, respeitar direitinho aquela distância, né? O caixa não vai correr do mercantil, né? Então, a gente aguarda na fila, respeitando o distanciamento. É complicado a gente seguir, mas é o jeito. Não tem como a gente descumprir, porque descumprindo a gente se expõe ao risco e expõe também
as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, respeitar direitinho, se tem uma pessoa na fila, procura aquele lugar que está marcado, para a gente manter a distância e tentar conter o avanço da pandemia, né? Aqui no Cariri, a gente vê que os leitos dos hospitais estão superlotados, são pessoas intubadas em enfermarias, né? Que a intubação, eu acredito, não sei, é um procedimento de UTI, mas como não tem vaga na UTI, é o jeito de entubar em enfermaria, pessoas internadas em corredores. A capacidade dos hospitais já está chegando no último grau, né, na lotação. Então, o que a gente vê é que se agrava, e ainda mais faço um alerta, principalmente à juventude, que é o grupo que a gente vê que menos se resguarda, né? A quantidade de jovens que não se resguardam. A pandemia tem uma variante, né, que agora se mudou, né? O perfil da agressividade do vírus. Então, não é mais tão agressivo somente às pessoas idosas. A gente vê que, inclusive numa entrevista que uma médica intensivista aqui do Hospital Regional do Cariri, ela falando que mais de 70% das UTIs estão ocupadas por pessoas que têm idade entre 25 e 40 anos. Então, nessa faixa etária da juventude, a gente vê que é a maior incidência dos casos de Covid, pelo menos no Cariri, e a maior quantidade de casos graves. Então, não vamos esperar não vamos esperar morrer alguém próximo de nós para que a gente tome os cuidados devidos, tome as precauções necessárias. Não tem ninguém mais leigo com relação à pandemia, todo mundo está muito bem esclarecido sobre os cuidados que deve tomar, né, com relação à prevenção à Covid, e à vista de qualquer sintoma, se isola, qualquer sintoma gripal, se isola dentro de casa para preservar as pessoas, até da sua casa, e também as pessoas de fora, né, se isola, se guarda. Tive a informação também que a Secretaria de Saúde, vendo o agravamento da pandemia, e nos últimos boletins que foram divulgados pelas pessoas que estão analisando o quadro de pandemia, foi verificado que a gente ainda não chegou ao pico da pandemia, né? Então, daqui a uns 20 ou 30 dias, que o Cariri vai ter um boom bem maior do que o que a gente já está vivendo hoje, né? Pelas análises que foram feitas ao longo da pandemia. Então, a Secretaria de Saúde, atenta a esses estudos, está providenciando insumos, né, e também um estoque de oxigênio de forma preventiva, né? A gente espera que não seja necessário o uso desses insumos e nem também do oxigênio, né, que ninguém daqui precise, mas se precisar, a Secretaria de Saúde, de forma preventiva, já está providenciando esse estoque, né, tanto de insumos como de oxigênio. Então, o apelo que eu deixo aqui é para que a gente siga as recomendações, né, as recomendações que as autoridades de saúde prescrevem, e mantenha o máximo distanciamento social, respeitar, se guardar, né? A pandemia não acabou, ela está aí no ápice, né? A variante é mais contagiosa e bem mais agressiva em jovens. Então, vamos se guardar, não é fácil ficar guardado dentro de casa, né? Isolado, sem fazer as reuniões e as sociaizinhas que a gente gosta de fazer, mas é o jeito. É melhor ficar preso por uns dias em casa do que eternamente no cemitério, né? E ainda mais, pior ainda, carregar o remorso da culpa de ter contaminado alguma pessoa que venha a falecer, né? Então, às vezes a gente contrai e não sente tanto, mas às vezes pode contaminar também uma pessoa que está muito próximo da gente, e essa pessoa vir a ter complicações e chegar a óbito. Então, é assim, o momento não é para brincadeira, não é para festejo, não é para comemoração, fazendo isso para aterrorizar a população, muito pelo contrário, é para que a gente tome consciência da nossa responsabilidade e se cuide, né? Cuide de si e cuide dos demais, respeitar as normas emitidas pelas autoridades de saúde e manter o otimismo, que também é muito importante, né? Para quem confia em Deus, tenha fé que a gente vai passar, vai vencer, mas essa crise que o Brasil e o mundo inteiro está enfrentando,
vamos nos manter firmes e otimistas, né, para que a gente vença, consiga sair desse quadro desolador, né, mas mantenhamos o otimismo e mantenhamos os cuidados, né, que são muito importantes na não disseminação da Covid-19. É isso. Certo, vereador. Parabéns pelas palavras, né? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Concedida a palavra, vereador Ricardo Leite. Parabéns aí ao Ismael, né, pelas palavras dele, da população ter cuidado. Eu queria fazer um apelo aqui ao município para adquirir um capacete Elmo, né? Esse capacete foi criado aqui no Ceará e reduz em até 60% a internação em UTI, né? Já que nosso município não tem UTI, seria de grande importância a gente ter esse capacete, se Deus o livre alguém precisar, ter como ficar no nosso município e até socorrer a Juazeiro do Norte, Barbalho, Braz Santo, aonde tem UTI, né? Presidente Carlos, colegas, e aos demais, minha preocupação hoje aqui é com o mau uso do dinheiro público, certo? Como assim o mau uso do dinheiro público? A gente está acompanhando aí uma detetização, a higienização das ruas, colégios, postos de saúde, é de uma grande importância, sim, né? Mas o mau uso por quê? Porque esse serviço dava para ser feito com os agentes de endemias, como foi feito no início da pandemia. Esse valor será muito caro, pode ter certeza, quando for apresentado, e é tirado do bolso do povo, né? Esse valor dava para ser utilizado em outra coisa, né? E a gente sabe que a conta vai chegar. E isso é um valor alto e que o município deveria ter feito com os agentes de endemias do nosso município. Certo, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Gostaria aqui de parabenizar o vereador Dr. Ismael Grangeiro pelas palavras, né? De todas as medidas, as indicações que as pessoas devem tomar, todas as medidas necessárias, né? Como ele falou, ultrapassamos a 2.000 mortes, né? Mais precisamente, 2.349 mortes estas que foram pai de família, mãe de família, um filho, um avô, um tio, um membro de uma família, né? Que se foi de forma repentina, né? Forma trágica, através dessa doença que é o Covid, né? E é isso, temos que tomar todas as medidas necessárias, nos proteger, né? Proteger nossos familiares, independente de tudo, temos que caçar meios de se proteger, usar álcool, usar máscaras, todas as medidas necessárias, né? Escutar os profissionais de saúde, as orientações da OMS, os decretos, a Secretaria de Saúde, né? É um órgão muito importante no nosso município, que sempre está divulgando o número de pessoas vacinadas, sempre está divulgando a quantidade de casos ativos no nosso município. Nós temos também a unidade Covid, que sempre que aparecer algum sintoma, pode procurar a unidade, que será bem recebido lá na unidade Covid. É isso? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Me permita, só para fazer mais um reforço sobre outra questão, com relação a esse ano, a gente tem a Covid e tem as outras doenças que já existiam, né, antes da Covid, que chegam na época da estação chuvosa, né, como a dengue, a zika e a chikungunya. Chikungunya a gente não tem mais visto tanto, mas dengue e zika são campeãs aqui de casos no estado do Ceará, né? Então, já que está todo mundo em casa, né, que a gente tenha também a precaução com relação a não deixar água parada, né, não acumular água. Tem os agentes de endemias para fazer a orientação e tudo mais, mas é outra questão também que depende da gente, né? Tem os agentes de saúde em endemias, só que a limpeza da casa é responsabilidade dos donos, né? De quem nela habita. Então, além do coronavírus, a gente tem as outras que não deixaram de existir, né? Como a dengue e a zika, principalmente, né? Então, que a gente reforce também os cuidados nesse sentido, de não deixar água parada
para que a gente não dê vez, pelo menos a dengue, que é uma coisa mais fácil de se controlar do que mesmo a Covid, né? Estudos indicam que a responsabilidade, a questão do aumento dos casos de dengue é muito em decorrência da falta de cuidado nas residências, né? Então, que a gente olhe com atenção especial para dentro das nossas casas e não deixe que isso aconteça, né? Porque é só um agravante a mais em um cenário que já está muito complicado, né? Então, se tiver aí um surto enorme de dengue e zika vírus, fora o coronavírus, né? Complica muito mais a nossa situação. Então, vamos também ter cuidado nesse sentido, né? Para não deixar água parada e ter pelo menos, escantear pelo menos esse problema, né? Dengue e zika. Só. Muito obrigado, vereador. Sem mais oradores e nada mais a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta sessão da Câmara Municipal de Abaiara no dia 10 de março de 2021. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.